Resumo e crítica de O Declínio. Título original, Jusqu'au déclin, um filme de 2020 bem curtinho, com 1h23 de duração, disponível na Netflix. O filme começa com uma cena completamente apartada de tudo, com um cara em pé diante de um corpo coberto por um lençol claro, todo ensanguentado. Naturalmente não temos como saber quem são, o que está acontecendo nem nada. Depois disso, corta para um cara, o Antoine, acordando a filha no meio da noite, se aprontando com ela e a esposa e saindo de carro como se estivesse fugindo de alguma coisa. No fim, era apenas um treinamento, já que ele é um sobrevivencialista. O Antoine vai para um acampamento de um sobrevivencialista que ele assiste no YouTube, o Alain Frenet. Antes de ir até o acampamento propriamente dito, ele é obrigado a deixar o celular com Alain e colocar uma venda e embarcar num veículo de neve. É um local bastante frio porque o filme é ambientado no Canadá, então neva. No acampamento eles estão em 7 pessoas, sendo 5 homens, contando o próprio dono, o Alain, e 2 mulheres. Estando num acampamento sobrevivencialista, é claro que lá tem meios de gerar energia, como painéis solares, gerador lenha e gás. Também tem árvores frutíferas, que por sua vez atraem cervos para serem caçados, entre outras coisas como um bunker e uma estufa. O que eles fazem no acampamento? Aprendem a cuidar de uma estufa, treinam com armas, fazem bombas e confraternizam. Quando eles estavam fazendo bombas, um deles, o François, morre ao ir guardar uma caixa com bombas. Lembra da primeira cena, onde tinha um corpo coberto com lençol? Acontece agora. É aí que a coisa degringola e o filme realmente começa. A maioria quer ligar pra polícia, informar o que aconteceu, mas o Alan e o David não. Eles querem simplesmente enterrar o corpo e ponto final. Eles têm uma discussão, não chegam a lugar nenhum, e o Alan diz para eles irem dormir que amanhã eles voltariam pro assunto e decidiu o que fariam com mais calma. Claro que era tudo balela, e eles simplesmente queimam o corpo. Eles discutem, e o pessoal que foi contra resolve ir embora do acampamento, mas o Alan dá um tiro na perna da Ana. O resto foge por uma trilha. Nesse momento parece que o David e o Alan têm algum tipo de relacionamento anterior a esse acampamento, porque não tem motivo nenhum para tanta fidelidade do David para com o Alan. E aquela fala do Alan: David, não vamos brincar de guerra, aquilo foi só para eles entenderem, indica algo assim. Pelo menos eu entendi assim. E pela trilha não foi uma boa ideia, porque como o organizador já tinha alertado, tem 15 bifurcações que levam para lugar nenhum e armadilhas. Um dos 3 que fugiram morre bem rapidinho. Logo depois disso, os outros 2 que continuaram encontram um depósito e facilmente o arrombam e conseguem entrar. Sinceramente, para um depósito de um sobrevivencialista, foi fácil demais arrombar aquilo, ainda mais considerando que tinha armas lá. Fugindo do David e do Alan, que estavam caçando eles, a Rachel ter caído num lago congelado foi bem desnecessário. Além do mais, ela ficou tempo demais debaixo d'água, sem ter pego fôlego, o que foi muito irreal. Depois disso, o Antoine e a Rachel chegam até onde estavam os carros, mas o David já estava lá esperando por eles, e o Antoine morre. A Rachel consegue matar o David, o que faz sentido já que ela era do exército e tinha treinamento. Mas então ela vira o exterminador, o Rambo, vai lá, atrás do Alan, volta pro acampamento, vê que a Ana tinha morrido por causa do ferimento à bala e queima a estufa e fica lá esperando o cara voltar. Ela consegue subjugar ele, amarra e o filme dá a entender que ela levou ele lá pra polícia tal, contou a verdade e tal. Fim. O que eu achei do filme? Ruim. Primeiro, o Alan poderia ter matado todos eles quando atirou na Ana. Ele era o único que tinha arma lá. E ele e o David. Por que ele não fez isso? Ao invés de ficar lá caçando eles. Outra, não é possível que um cara seja tão obcecado por suas terras que queira matar pessoas inocentes que não estavam fazendo nada de errado. Pra mim, esse motivo pra ele ficar contra, falar a verdade, chamar a polícia e tal, não faz sentido nenhum. Foi um motivo muito fraco, pra mim não colou. E toda aquela coragem lá do David, sendo que ele ficou sem ação nenhuma quando o François se
acidentou com as bombas. E por que toda aquela fidelidade ao Alan, sendo que eles não tinham nenhum relacionamento anterior ao acampamento, como eu tinha suposto lá? Não dá pra acreditar nisso daí. Tipo, por quê? Como uma coisa positiva, eu achei legal que o protagonista ele não sobreviveu. Quem sobreviveu foi a Rachel. Foi uma quebra de expectativa e foi legalzinho. A única coisinha mais ou menos legal do filme. Também é irreal eles terem conseguido se achar tão facilmente naquela trilha, sendo que tinha tantas bifurcações e armadilhas. Lembrando que eles estavam vendados ao ir pra lá. Filme não recomendado, mas se você quiser assistir, vá em frente. O filme é curto, bastante previsível, mas caso você não tenha mais nada de interessante para assistir lá no catálogo, pode assistir. É isso aí, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.